Hoje realizamos a pesagem das novilhas de Sobriano lá da fazenda. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu vou colocar esses dados no chat GPT e a gente vai ver o que ele me orienta a fazer com esse gado. Olá, aqui quem fala é Paulo Custódio e esse é um projeto onde eu vou fazer todo o manejo utilizando o apoio da inteligência artificial. Nesse primeiro momento a gente vai utilizar apenas o chat GPT e eu vou, com todas as informações que eu vou recebendo lá da fazenda, eu vou colocando ali e isso aí vai me auxiliar a decidir qual a melhor escolha de manejo a ser realizado lá na fazenda. Se você está chegando agora, assista o primeiro vídeo, onde eu faço uma breve apresentação e explico mais ou menos como é que vai funcionar. Então, hoje eu recebi um vídeo, vou colocar aqui, lá das minhas novilhas de Sobriano, onde elas foram pesadas, foi aplicado Puron e foram dosadas também, certo? Elas pesaram no dia de hoje, eu tenho aqui anotado, elas pesaram o novilhas aqui. No dia de hoje é dia 11 de março de 2026. Elas pesaram na média 343 quilos. E aí eu fiz uma pergunta para o chat GPT, o que eu deveria fazer com essas terneiras? Se eu deveria manter elas no campo nativo, onde elas estão, sendo suplementadas com sal mineral 60P da Brasão, ou se eu deveria fazer, ou o que eu deveria fazer. Na verdade, eu coloquei o peso que elas estão, a idade, que elas têm mais ou menos de 20 a 24 meses, e qual que eu deveria fazer com essas sobre ano, para conseguir chegar com elas bem no protocolo de ATF que a gente está programando para o final de agosto. E aí o chat GPT me falou o seguinte. Vou colocar aqui, e daí eu consigo ver certinho o que ele me orientou a fazer. Então, o que ele falou? Essas novilhas com 343 de média, no dia 11 de março de 2026, elas estão com um bom peso, tá? Mas para ver se a gente vai ter um bom resultado na IATF, ela precisa ter um bom score corporal, ela tem que ser um lote homogêneo, ou seja, não ter um lote maior que o outro. Ela deve ter também já um porte de adulto, né? Essas de Sobriano, elas vão estar entrando na reprodução com 2 anos, 24 meses. Então, na prática, que ele me falou que o importante é não perder peso, né? E seguir mantendo um ganho corporal. Ele falou também que a gente tem que cuidar para ela não estacionar dessa forma, para não correr o risco de chegar na IATF e ela não ter um bom resultado reprodutivo. Como eu comentei, ela está usando essas novilhas de Sobriano, elas estão no campo nativo, sendo suplementada com 60P. E ele comentou que só o campo nativo com o 60P talvez não seja suficiente para a gente conseguir seguir tendo um ganho, principalmente no forte do inverno. E aí o que ele sugeriu? Ele me deu 2 estratégias. Uma mais simples, que é manter essas novilhas de Sobriano no campo nativo e alterar o 60P pelo engordador pastagem, que é um mineral que eu utilizo, também da Brasão. Até o Rodrigo aqui que me assessora nessa parte da mineralização do gado. E ele me orienta, e eu uso esse engordador pastagem nas minhas terneiras. Então eu faço CRIP, no momento as minhas terneiras estão no CRIP recebendo engordador pastagem. Então ele orienta eu substituir o 60P pelo engordador pastagem, esse na estratégia 1, que é na estratégia A, que é a estratégia mais simples.
E aí ele coloca que é uma opção interessante, que ela vai ter um ganho moderado e constante sem precisar mexer tanto na logística. Ele no início aqui, ele me comentou que o ideal era eu ganhar... Não, era mais para baixo. Então depois a gente vê isso. A estratégia 2, a estratégia B, que é onde vai ter um resultado mais efetivo, que é o que ele me comenta, eu deveria fazer... Olha aqui. Seria levar essas novilhas de sobreano para uma passagem de inverno, tá? Mais ou menos de 60 a 90 dias antes do IATF. Então a gente tem a estratégia A, que seria manter no campo nativo e substituir apenas o 60P pelo engordador pastagem, ou a estratégia B, que seria colocar essas novilhas de sobreano numa pastagem de inverno a uns 60 ou 90 dias antes do protocolo de ATF. O que você acha até esse momento disso que eu tenho trocado de ideia com o ChatGPT? A estratégia fazer a estratégia A, aí deixa nos comentários, estratégia A ou estratégia B. Lembrando, quem não assistiu o primeiro vídeo, eu não sou veterinário, eu não sou agrônomo, eu sou médico, então talvez eu fale alguns termos que não condizem com a parte veterinária ou a parte de agronomia. Já peço desculpas para os agrônomos e para o veterinário, mas se eu falar muita besteira, pode me corrigir nos comentários, que daí eu vou aprendendo com vocês. Então ele orientou na estratégia B, porque aumenta a segurança, melhora o score, reduz o risco da novilha ir no limite para o protocolo de ATF e ajuda a melhorar a taxa de prenhez. E aí ele colocou aqui que o ponto principal é não deixar elas atrás no inverno, Ou seja, hoje, dia 11 de março, a gente ainda tem 5 meses e meio, mais ou menos, para iniciar o protocolo de ATF. E aqui ele comenta que o ideal é o objetivo ganhar de 30 a 50 quilos para dar entrada no protocolo. Isso não é nenhum ganho explosivo, até ele comenta aqui, mas a gente precisa de uma consistência. Então elas estão com 343 quilos, ele orienta que o ideal seria elas ganharem 50 quilos, então elas vão entrar no IATF com 390 a 400 quilos. Seria isso? Seria um bom peso para a gente iniciar um protocolo de IATF? Eu acredito que sim. O que você acha? Até porque depois eu vou fazer um vídeo do projeto que eu estou fazendo com as terneiras, e aí isso aí também a gente vai poder comparar. Porque a minha ideia é, no futuro, eu eliminar essa categoria de sobreano do manejo reprodutivo. É antecipar 1 ano a reprodução dessas terneiras, no caso, e não ter mais essa categoria. Porém, esse ano, como é o nosso primeiro ano, a gente tem ainda essa categoria. Então, assim, a ideia é ganhar uns 50 quilos, tá? De 30 a 50, o ideal é 50, né? Isso vai ganhar, porque não é um ganho explosivo, ele comenta assim, com manejo bom, e só o que não pode acontecer é elas apenas passarem o inverno se sustentando. Então, vou botar aqui de novo, para vocês verem como é que elas estão. Então, você nota que elas ainda não estão num padrão, que eu ainda venho botando em cima IATF de touros brancos, mas até eu deixei aquela, tem uma baia ali, uma novilha baia, eu deixei que é meio que o mascotezinho da tropa. Então tá, então ele falou que na opinião prática dele, ele deixaria por enquanto essas novilhas no nativo 60P puro, mas monitorava, já pensando em trocar para o engordador pastagem. Então ele bota que nos próximos meses colocaria uma suplementação mais energética proteica, tipo o engordador pastagem, que é o que eu já tenho, que eu estou dando para minhas terneiras no CRIP. E no pré-IATF ele orienta a colocar na pastagem de inverno, se possível. Então, como eu tenho bastante área de pastagem de azevém, quando vai ser entregada a soja, então o ideal seria fazer isso.
Em resumo, só o 60P ele considera pouco. Ele diz que o engordador pastagem no campo nativo já é melhor e faz mais sentido. E colocar na pastagem de inverno antes da ATF de 60 a 90 dias. E com isso a gente conseguiria um bom ganho nutricional, um bom ganho de peso para chegar bem com essas novilhas ao iniciar o protocolo de ATF. Então, uma meta prática é entrar esse lote no protocolo com bom score corporal, sem pontas leves, ou seja, as menores conseguir também ter um bom ganho de peso e não ficarem muito para trás. E, claro, com uma média acima da atual, né? Seria esses ganhos de 30 a 50 quilos. E aí ele me pergunta se ele pode fazer um plano mais objetivo para essas novilhas. E aí eu disse que sim, e aí ele colocou aqui. O foco principal, então, resumindo, é que esse lote chegue no protocolo com bom score corporal, com ganho contínuo e uniforme. E a gente não quer que ele tenha um lote desuniforme, que o score caia no inverno, né, e que essas novilhas cheguem no limite. Então, a prática, elas estão atualmente com 343 quilos. A meta é chegar de média de 370 a 390, ou seja, ganhar de 30 a 50 quilos até IATF. Nesse primeiro momento, seria o ideal já substituir o 60P pelo engordador pastagem, mantendo elas no campo nativo, até a gente liberar a área de soja e ter a pastagem para colocar essas novilhas. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Que seria esse, né? A nossa meta de fazer. Então, assim, deixa aqui nos comentários o que você acha, que esse manejo que foi sugerido por ele está certo, se está errado, se eu deveria dar algum outro tipo de suplemento, ou o que você faria no meu lugar. Outra coisa também, se você concorda e acha válido essa nossa ideia de não ter mais essa categoria de sobreano entrando na reprodução, elas antecipar 1 ano a entrada na reprodução, que é esse o projeto que eu estou fazendo com as terneiras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mande para aquele seu amigo que é veterinário, que é agrônomo, para ver se eu estou falando muita besteira e me ajude a conseguir implementar essa meta, aonde a gente vai fazer todo o manejo utilizando a inteligência artificial, além, claro, do nosso apoio lá, do nosso braço direito lá na fazenda, aonde ele vai ser os meus olhos, e com isso a gente vai fazendo com uma equipe ver se funciona esse resultado. Deixe seus comentários, curta esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.